Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para todos vocês. Grande resultado do São Bento ontem no Campeonato Paulista, hein? Jogo realizado em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, e o São Bento segurou o time do Palmeiras, né? O Palmeiras acabou mesclando titulares e reservas e o placar foi de 1-1. Muito se deve à expulsão do goleiro Everton do Palmeiras no primeiro tempo, né? Uma escapada do Diego Tavares. O Everton abandonou o gol, teve que fazer a falta e o árbitro Salim Fendi Chaves expulsou o goleiro. E que atitude do Everton, né? Cumprimentou o árbitro, não reclamou e deixou a partida, né? O Vinícius Silvestre acabou entrando na equipe do Palmeiras. O São Bento logo em seguida abriu o placar com o próprio Diego Tavares, né? Uma bela enfiada de bola na área. Ele bateu na saída do goleiro Vinícius Silvestre, fazendo 1-0 para o São Bento. O Palmeiras chegou ao gol de empate ainda no primeiro tempo, né? Um pênalti que aconteceu, uma disputa de bola do Rony com o Julinho, lateral esquerdo do São Bento. O árbitro consultou o VAR e acabou marcando a penalidade máxima. Houve o toque na mão do Julinho na bola neste lance contra o Rony. E o zagueiro Gustavo Gomes, o paraguaio, bateu muito bem, deslocando o goleiro Luiz Daniel para empatar a partida. E olha que o goleiro do São Bento foi o grande nome do jogo, hein? Pegou duas bolas no final da partida, uma delas do Rony, outra do Gabriel Menino. Grandes defesas do goleiro do São Bento. Então, um para o Palmeiras, um para o São Bento. Palmeiras é o novo líder do seu grupo, né, que é o grupo C. Tá junto com o Red Bull Bragantino, os dois times com 8 pontos, mas nos critérios de desempate, Palmeiras leva a melhor. Nós temos o Ituano com 7, o Novo Horizontino com 5, um grupo bastante equilibrado no Paulistão. Já o São Bento somou seu segundo ponto, né? Vinha de um empate sem gols com o Guarani em Campinas e agora empata com o Palmeiras 1-1. Excelente resultado para o São Bento do técnico Edson Vieira. O São Bento ainda está em último lugar no seu grupo, que é o grupo B, ele tem 2 pontos, o líder é o São Paulo com 7, a Ferroviária também tem 7, a Ponte Preta com 4. Lembrando que, em razão dessa expulsão do Everton, ele não joga o clássico contra o São Paulo, é o próximo jogo do Palmeiras, esse clássico contra o São Paulo Futebol Clube. Bom, há uma intenção da Federação Paulista de Futebol em realizar uma rodada inteira do Campeonato Paulista no fim de semana numa bolha. Ou seja, uma cidade seria escolhida, um hotel e um campo. Ou seja, os times ficariam no hotel, do hotel para o campo, campo, hotel, hotel, embora. Então pode ser que a Inter jogue contra o Ituano no fim de semana. Vamos aguardar aí os próximos passos da Federação Paulista de Futebol. Pode ser uma cidade do Rio de Janeiro, pode ser uma cidade do Espírito Santo, pode ser em Brasília, pode ser no Mato Grosso, enfim, a gente vai aguardar, mas que há a intenção da Federação fazer uma rodada inteirinha dentro de uma bolha, como a NBA fez e deu certo nos Estados Unidos. A gente vai torcer para que isso aconteça, para que o futebol não pare, né? Para que nós tenhamos Inter e Ituano no fim de semana. Bom, lembrando que o jogo Santos e Ponte Preta, que seria realizado hoje à noite em São Januário, não vai acontecer em razão aí das restrições do governo do Rio de Janeiro em algumas cidades. O jogo do Corinthians com o Retrô na Copa do Brasil continua confirmado para Saquarema, amanhã, 21h45. Falando em Rio de Janeiro, tivemos uma rodada completa do Campeonato Carioca. Tivemos até clássico ontem no Engenhão e o Flamengo acabou vencendo o Botafogo por 2-0, assumiu a liderança do Campeonato Carioca com 12 pontos. O Volta Redonda, que perdeu, tem 10, é o segundo. O Fluminense é o terceiro com 9. O Botafogo está em sétimo com 6. E o meu Vascão da Gama, que ganhou, foi para 5 pontos. O Flamengo com gols do Rodrigo Muniz e do Hugo Moura de fora da área, um golaço, 2 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. E o Vasco, um pouco mais cedo, né, o jogo às 18 horas, acabou vencendo 3-1 o Macaé, com gols do Gabriel Peck, do Marquinhos Gabriel cobrando pênalti e do Galarza, fez um golaço Galarza, novo reforço do Vasco da Gama, 3 para o Vasco, 1 para o Macaé, foi a primeira vitória do Vasco na competição. O Vascão estava em penúltimo lugar, subiu para a 8ª posição. No dia anterior nós tivemos a vitória do Fluminense sobre o Boa Vista por 2-0. Bom, Brasileirão, saiu a primeira rodada, tá? A competição vai começar em maio, então atenção para os jogos dos times paulistas. O Palmeiras de cara tem o campeão brasileiro Flamengo. Os dois times vão decidir a Supercopa do Brasil em Brasília e abrem o Campeonato Brasileiro. Então Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo no Maracanã.
O São Paulo recebe o Fluminense no Morumbi, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense na Arena Neoquímica e o Santos joga na Bahia contra o Bahia. Então são os 4 paulistas, sem contar o Red Bull Bragantino, que também está na Série A do Brasileiro. O time de Bragança Paulista vai a Chapecó pegar a Chapecoense, campeã da Série B, que está de volta à elite do futebol brasileiro. E uma novidade, hein? Cada time só poderá ter 2 treinadores durante todo o Campeonato Brasileiro. Então muito cuidado ao demitir um treinador. Só 2, hein? Só 2 treinadores durante todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Bom, sobre o basquetebol, a Liga Nacional teve uma reunião com todos os clubes do NBB, o Novo Basquete Brasil, e ficou decidido que 30 partidas foram suspensas e uma nova tabela será divulgada no fim de semana. Então os clubes entenderam que em razão desta gravidade aí da pandemia, então não haveria o porquê da realização destas 30 partidas, então uma nova tabela será divulgada. Falando em Covid, boa recuperação ao técnico Paulo Roberto Santos, muito querido aqui na nossa região, né? O rei do acesso, Lucha do interior, contraiu a Covid, está internado no Hospital Samaritano em Sorocaba, né? Até postou um vídeo ontem agradecendo o carinho de todo mundo. Então, Paulo Roberto, muita força, saia logo aí do hospital, o futebol precisa muito de você. Luiz Fabiano, atacante que ainda não se despediu oficialmente do futebol, também contraiu a Covid-19, está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, então a gente torce também para a recuperação do Fabuloso. E o Branco, a boa notícia, né? O Branco, que coordena as categorias de base da seleção brasileira, contraiu a Covid, foi entubado, está internado no hospital no Rio de Janeiro, mas ontem ele foi extubado, então tiraram o tubo do Branco, ele ainda está internado, mas respirando, graças a Deus. Normalmente o Branco, tetracampeão com o Brasil em 1994. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. E quanta notícia hoje, hein? Edmar Ferreira é pimba.